Fala aí, galerinha do Colégio Monteiro, galera do Terceirão, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom, galera? Bora estudar um pouquinho, né, pessoal? Vamos estudar um pouquinho. Essa é a nossa videoaula do capítulo 43, Descolonização da Ásia e da África. Vamos lá estudar um pouquinho. Espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades aí. Eu só queria dizer para vocês que qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição no meu número particular, nas minhas redes sociais aí. Galerinha, o que não pode é ficar com dúvida, gente. Manda mensagem para mim que a gente faz o possível e o impossível para poder atendê-los da melhor maneira possível. Ok, galera? Então vamos lá. Vamos procurar entender a descolonização da África e da Ásia. Não é muito conteúdo, é um conteúdo tranquilo, ele é um conteúdo rápido, ok? Pessoal, só que para a gente poder entender a descolonização da África e da Ásia, a gente tem que entender o processo de colonização da África e da Ásia. Esse processo de neocolonização ele acontece no século XIX, quando duas potências começam a emergir no mundo. Potências industriais que estavam vivenciando a segunda fase da Revolução Industrial. Nós estamos falando da Inglaterra e nós estamos falando da França, ok? Então, uma vez que essas nações elas começam a despontar no cenário mundial como duas nações que começam a se desenvolver, começam a enriquecer, começam a investir no processo industrial, nós vamos observar que essas nações elas vão precisar de duas coisas importantíssimas para que esse processo pudesse acontecer, ok? Qual que vai ser a primeira coisa? Eles precisam de matéria-prima, perfeito? Eles precisam da matéria-prima porque a matéria-prima é fundamental para que eles possam produzir o bem de consumo, ok? O produto final, perfeito? E nós vamos observar que eles precisavam de mercados consumidores, ok? Então eles precisavam aí de mercados consumidores, pessoal. A gente vai observar isso. Então por isso que nós vamos ter as dominações que vão acontecer desde a África até a Ásia. Na África somente dois países não vão ser dominados por esse processo. Um vai ser o Sudão e o outro vai ser a Etiópia, né? Inclusive, até uma história interessante, né? Que a galera da Etiópia, eles adestram tigres, né? E eles lutam com tigres contra a dominação europeia e a Etiópia não vai ser dominada pelo processo de neocolonialismo, né? E nós vamos ter também a Ásia, pessoal. A Ásia vai ser dominada e um dos seus gigantes asiáticos, como a China, que estava vivenciando um período de saída de uma realidade feudal, vai ser dominado, então, pelos processos de neocolonização, pessoal. É um processo doloroso, é um processo sofrido, é um processo ruim da história da humanidade, mas é um processo que aconteceu, beleza? Processo de descolonização, vamos entender, acontece pós Segunda Guerra Mundial. Pessoal, pós Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o que acontece. Nós sabemos que acontece a Guerra Fria, galerinha. E aí a gente vai ver que os países europeus, então, eles ficaram muito debilitados com a sua política econômica, ok? Pessoal, nós vamos observar que todos os países europeus, eles estavam completamente, o quê? Destruídos dentro da sua realidade. Não tinha um país que se salvava, não tinha um país para contar história, digamos assim. Né? E aí nós vamos ver que pelo fato deles aí estarem sofrendo com os processos dessa derrocada, né? com o fim aí da revolução, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver então que eles necessitavam aí de intervenções econômicas e financeiras, ok? Uma vez essas nações que necessitavam de intervenções econômicos e financeiros, eles não tinham poder militar nenhum. Se eles não tinham poder militar nenhum, como é que eles vão fazer para segurar a neocolônia? Não tinha como também, certo? Então nós vamos observar que aí começa então o estopim de um processo que vai meio que contaminando todos os países, tanto africanos quanto asiáticos, dentro do seu processo de independência, ok? E nós vamos ter também a ação de movimentos independentistas nas colônias africanas, asiáticas e oceânicas, ok? Pessoal, um processo que a gente tem que levar, a gente tem que ter consciência disso. Pessoal, se nós estamos vivendo um período de Guerra Fria, o mundo ele está polarizado, ok? Se o mundo está polarizado, isto significa o quê?
significa que um país ele segue uma linha que é a linha capitalista estadunidense ou ele segue a linha comunista soviética, certo? Não tem meio termo, ou ele segue um caminho ou ele segue outro. E nós vamos observar que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles estavam entrando em todos os processos de emancipação, tanto africanos quanto asiáticos, certo? Ora, os Estados Unidos intervia e influenciava no processo de alguma nação. Ora, a União Soviética intervia e influenciava no processo de alguma outra nação. E nós vamos observar que isso vai virando meio que uma bola de neve até nós chegarmos aí nas independências e tudo. E aí nós vamos ter, pessoal, um processo chamado Conferência de Bandung. Conferência de Bandung. Pessoal, o que foi essa Conferência de Bandung? Isso é muito importante para a gente poder entender o processo de descolonização, ok? A reunião acontece entre 23 países da Ásia e 6 países da África, né? É uma conferência de não alinhamento. Repito, Conferência de Bandung é uma conferência de não alinhamento. O que significa conferência de não alinhamento? Nós não vamos nos alinharmos, nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética, ok? Nós estamos entrando no processo de independência, ponto. Nós não precisamos nem da influência de um, muito menos da influência de outro, porque nós estamos buscando dentro do nosso território os nossos próprios interesses. Mas aí é que está a chave de uma questão muito importante. O próprio fato deles não estarem querendo nenhuma influência de nenhuma nação em potencial, nenhuma nação... nos faz pensar a seguinte questão: o que é que eles estavam procurando em termos de planos políticos, ok? A partir do momento que a gente começa a observar que eles estão procurando, eles estão planejando um processo de independência, todo processo de independência ele é pautado, ele parte de uma ideia, de uma ideologia que vai basear o processo de independência. Peço só um minuto que eu vou abrir a janela aqui que está muito calor. Aí, galera, agora tô refrescante. Galera, então a gente vai ver que a partir do momento que nós teremos aí o processo de independência, tanto aí das colônias africanas quanto das colônias asiáticas, nós vamos ter uma ideia que vai estar por trás disso. Adivinhem vocês qual é a ideia que vai basear os processos de independência tanto da África quanto da Ásia? São ideias nacionalistas. Pessoal, são exatamente as mesmas bases de ideias que acabaram provocando a Segunda Guerra Mundial, as mesmas bases de ideias. Nós não estamos falando que vai ser o mesmo processo de aplicação. Não se confundam em relação a isso. Mas nós estamos falando que serão processos aí de independência, como, por exemplo, nós vamos ter aí... grupos nacionalistas surgindo nessas nações e promovendo guerras civis. Nós vamos ver aqui daqui a pouco a história, países como a Argélia, que enfrentou uma guerra civil com 200 mil mortos. Nós vamos ter aí, por exemplo, Angola e Moçambique, que enfrentaram problemas dentro dos seus domínios e processos. Então nós vamos ter influência de todas essas questões aí, tá? Quando que aconteceu a Conferência de Bandung, pessoal? Ela vai acontecer na Indonésia no ano de 1955, justamente no período aí que a Guerra Fria está bem forte, ok? Quais que são os objetivos? Estimular a cooperação afroasiática em oposição ao colonialismo e ao neocolonialismo promovidos pelos Estados Unidos e pela União Soviética, ok? Então eles estão se opondo aos interesses tanto estadunidenses quanto soviéticos. Condenar o racismo e os crimes praticados pelas potências imperialistas europeias. Pessoal, vídeo o que aconteceu na África do Sul e aconteceu em outros lugares também, tá? Mas é que a África do Sul nós temos mais conhecimento, né? Que nós vamos ter aí o Apartheid, né? Que vai ser... o Apartheid ele vai acontecer justamente nesse período aqui, onde a África do Sul ela se torna independente, mas só que ela se torna independente nas mãos dos descendentes de povos brancos europeus. Então nós vamos ver um processo de dominação que vai demorar aí por baixo, pelo menos aí até
as liberdades 40 anos aproximadamente, né? Nós vamos ter o líder do movimento, um homem chamado Nelson Mandela, sendo preso, né? E nós vamos ter mais outros detalhes aí, tá? Descolonização da África, vamos ser mais objetivos agora. Processos de independência da África, na década de 60, então, nós vamos ter uma intensificação da luta pela independência. Por quê? Porque é justamente o período onde os países europeus eles estão se fortalecendo. Ou melhor, eles estão enfraquecidos procurando fortalecimento, e é onde os países africanos e asiáticos eles estão conseguindo se desvencilhar aí das amarras dessa dominação europeia asiática, certo? Nós vamos ter aí uma fragilidade política muito, muito grande após as emancipações, guerras civis violentas. Então, o que acontecia? Só para a gente poder entender. Nós vamos ver que o país africano lá, X, ele foi lá e se tornou independente. A partir do momento que ele se torna independente, ele tem toda uma questão política que ele vai ter que dar cabo, ok? Se ele não der cabo da questão política, o que vai acontecer? Vai dar ruim, certo? A partir do momento que ele dá cabo da questão política, ou melhor, ele não vai dar cabo da questão política, porque nós vamos ver que vai surgir a guerra civil. E nós vamos ter, por exemplo, que nem no caso da África, a África, nós vamos ter pelo menos mais de 2.000, em torno de 2.000 tipos de tribos na África inteira, tá? Agora você imagina que, por exemplo, que nem um país igual o Congo, sei lá, tô pegando aleatório. Você imagina que um país igual o Congo, ele tenha pelo menos uns 10 tipos de etnias tribais. Você acha que essas etnias e essas tribos, elas vão conseguir sentar e entrar no consenso? Não vão, né? Então você está querendo dizer que precisava da influência dos Estados Unidos, da União Soviética? Isso também não, eu não estou dizendo isso. Porque a partir do momento que os Estados Unidos, por exemplo, viessem intervindo em algum tipo de processo desse, nós vamos ver que vai ser colocado em prática o interesse daquele que está alinhado com o governo estadunidense ou daquele que está alinhado com o governo soviético. Então nós vamos ver que, na verdade, era uma salada de fruta, era uma loucura o que estava acontecendo, né? Nós vamos ter uma questão política muito latente aí dentro, que não vai ser resolvida facilmente. Em alguns lugares não vai ser resolvido até hoje, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, missões de pacificação na África até hoje. Nós temos, por exemplo, as igrejas, né, tanto católicas quanto evangélicas, as igrejas fazendo trabalhos missionários dentro da África, procurando resgatar pessoas que passam fome, justamente por causa de governos corruptos que surgiram no processo de emancipação da África. Olha que loucura, né? Nós vamos ter o caso, por exemplo, aqui na apostila não cita, mas nós temos o caso, por exemplo, de um país chamado Burkina Faso. Burkina Faso é um dos países que mais tem reservas de ouro na África. Só que é um dos países mais pobres da África. A nação de Burkina Faso não faz a exploração do próprio ouro. Eles vendem a concessão para uma empresa canadense. É o Canadá que faz a exploração do ouro. O governo de plantão pega a lucratividade, corrompe o dinheiro, e aí o povo passa todas as situações que nós conhecemos e vemos muitas vezes em jornais. Quando nós vemos em jornais, quando nós assistimos TV, né, porque a gente tem um dom muito grande de isolar o que acontece na África e dane-se, né, literalmente falando. Então, por exemplo, quando nós começamos a olhar os processos de independência, tanto da África quanto da Ásia, a gente vai ver que esses processos de independência, eles vão acabar fazendo com que a nação mergulhe ou para o capitalismo ou para o socialismo. Vi de exemplo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte capitalista, Coreia do Sul comunista. Outro exemplo lá, Laos, por exemplo. Laos se tornou comunista, né? Laos foi um dos países, um dos piores que nós vamos ter do comunismo, né? Nós vamos ter o Camboja, por exemplo. Camboja, pessoal, o Pol Pot, um líder comunista, vai matar aí em torno de 3 milhões de pessoas. Isso numa escala, perdão, minto, não é 3 milhões de pessoas, é menos. Eu não me lembro do dado específico, eu não quero cometer o erro. Mas só que não é 3 milhões. Mas o tanto que se mata no Camboja equivale a guerras, por exemplo, porque o Camboja é pequeno, certo? Nós vamos ter aí países como
A China, que vai se tornar independente, mas só que vai mergulhar no comunismo, né? E vai ficar no comunismo até o dia de hoje, né? Só que hoje nós entendemos que vive-se um socialismo, né, de fachada, né? Um capitalismo de mercado, enfim, certo? Então vamos para os países africanos. África do Sul, colonização inglesa e holandesa. Nós vamos ter o conflito lá entre os boerês, né? Qual que é o problema pós-independência? Regime do apartheid, segregação racial. O branco não frequentava o mesmo lugar do negro, o negro não frequentava o mesmo lugar do branco. Inclusive tem um museu lá na África do Sul, lá em Joanesburgo, que é um museu que tem 2 entradas, que é para ilustrar como que era o processo ali da segregação, tá? Eles fazem isso para trazer, para contar uma história para o turista, né? Você tem a porta por onde o branco entrava, você tem a porta por onde o negro entrava, né? Justamente para poder ilustrar como que era contada a história, como que era feita a questão da sociedade, certo? Argélia, de influência francesa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade meramente inútil, né? O grande ídolo, né, do futebol, Zinedine Zidane, ele é argelino. Ele não é francês mesmo. Ele veio da Argélia, né? Eu acho interessante contar essa história, porque muitos argelinos eles se tornaram franceses. Você quer um outro exemplo também? Um exemplo clássico aqui, só para a gente poder entender. Você pega a seleção francesa da última Copa, que foi campeã da última Copa, quantos não eram negros? Né? Justamente por causa das influências das ex-colônias francesas na França. Por exemplo, que nem uma outra curiosidade, e essa curiosidade é legal pra caramba, o craque, né, o ídolo também do Real Madrid, o Karim Benzema, ele é argelino. Eu não sei se vocês percebem, mas ele não canta o hino nacional francês. Ele é de raiz argelina, naturalizado francês, mas ele não canta o hino nacional francês, porque o hino nacional francês, para quem não sabe, se chama a Marselhesa, né? A tradução é a cor vermelha, se eu não estou enganado. Mas todas as vezes que os franceses iam dominar o território, eles cantavam a Marselhesa. Então a Marselhesa é um símbolo um símbolo contrário, é um símbolo de morte para quem teve o seu território invadido pelos franceses. Né? É um detalhe muito interessante também. Né? Eu acho muito válido a gente sempre trazer a memória, certo? Ruanda, né? Que foi dominada pela Alemanha e pela Bélgica. Disputas entre etnias Tutsis e Hutus. Massacre de 800 mil pessoas. 800 mil pessoas, ok? Serra Leoa, que por muito tempo foi um dos países africanos com menor índice de desenvolvimento humano. 33 anos de idade, era a média de idade da galera que se vivia em Serra Leoa. Era um dos lugares onde mais tinha proliferação de AIDS também, certo? Foi dominada aí pela Inglaterra, milhares de mortos e mutilados, índice de desenvolvimento humano dos piores do mundo. Já foi o pior do mundo. Agora eu não vou saber te dizer se é o pior do mundo. De repente seria válido você consultar o professor de geografia ou procurar o Google, ok? Nós vamos ter aí também Angola e Moçambique, né, que foi dominado pelos portugueses, e nós vamos ter as disputas internas pelo poder deles também. Como é que vai ser o processo de descolonização da África e da Ásia? Nós vamos ter lá o processo de independência da Ásia. A maioria ocorreu entre 45 a 50, né? Então nós vamos ter lá Índia, Paquistão, Sri Lanka, Filipinas, Indonésia, Vietnã, Laos. Né? Os impérios estabelecidos com exércitos organizados dificultavam a ação dos imperialistas, né? E aí nós vamos ter aí, por exemplo, que nem Indonésia. Em 49 ocorreu a Revolução Nacional da Indonésia, que é o que nós vamos estudar no próximo capítulo, né? E aí nós vamos ver um conflito por causa de uma questão territorial. Nós vamos ter também a Indochina, né? Que é a formação de países independentes. A Indochina ela é a formação de países como Laos, Camboja e Vietnã. Vamos procurar entender quais foram os conflitos aí desses países na nossa próxima videoaula. E China, 49, ocorreu a Revolução Comunista liderada por Mao Tse Tung, que também nós vamos estudar no próximo capítulo.
Ok, galerinha do amor, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença, por prestar atenção. E eu espero que essas aulas aí estejam ajudando vocês. Valeu, até mais.